ok? Então, vamos lá. Então, na reunião de hoje, a gente vai falar, né, a gente já sabe, né, de algo que sempre esteve presente na nossa vida, né? Não é algo novo, as notícias falsas, as fake news, sempre existiu. Só que hoje já virou um fenômeno na nossa sociedade, né? Algo totalmente diferente do que era antes. E que tem influenciado várias coisas na nossa vida, plebiscitos, eleições, votações, e todo mundo tem se falado muito sobre a palavra fake news. Então, já usamos essa palavra no nosso dia a dia. E não só no Brasil, no mundo todo. E aí a gente tem que entender um pouco como lidar com isso, né? Tem mudado a forma de fazer política, de fazer jornalismo, de fazer tanta coisa. E com as redes sociais e com os programas de mensagem instantânea, né? Tem influenciado ainda mais, né, tem aumentado ainda mais o alcance das notícias falsas e entrando nas nossas vidas, nas nossas relações, na igreja. E aí, como a gente faz isso, né? Como prevenir de compartilhar, como saber se notícia é falsa ou não, como a gente entende melhor, para a gente não fazer parte disso, né? Porque a gente, sem querer, acaba fazendo parte dessa engrenagem que atende a alguns interesses e a muita coisa, e aí a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu vou orar, e aí depois eu passo a palavra para Evandro. Evandro ele é assistente social de formação, é membro da Igreja Batista do Coqueiral, daqui de Recife. Ele faz parte da coordenação colegiada da Escola de Fé e Política Evangélica e é mobilizador de recursos do Instituto Solidário. É marido de Adriana e pai de Gabriel e Lucas. Qualquer coisa, ele acrescenta ou corrige alguma coisa que eu tenho falado, aí ele se apresenta melhor depois. Então, ele vai trazer o estudo e aí, no final, a gente traz algumas ponderações, discussões, perguntas, enfim, quiser acrescentar, enriquecer mais, a gente abre o espaço, tá bom? Pode fazer perguntas pelo chat, ou se quiser abrir o microfone também pode, aí fiquem à vontade para como preferir. Melhor pelo chat a gente lê aqui, eu ou Simone, a gente vai lendo, vai fazendo, tá bom? Aí, enquanto estiver acontecendo a Evandro falando, todo mundo desliga o microfone, né, para não ficar tendo interferência e tudo mais, e é basicamente isso. Então, vamos lá, vou só orar e depois eu já pode começar, Evandro, por favor. Obrigado, Senhor, por mais essa reunião da BP, pelas pessoas que estão aqui reunidas, esse momento de virtual, mas é que a gente se aproxima um pouco, de a gente olha um pouco no vídeo, na foto do outro, e sente um pouco a presença, sente um pouco mais como grupo presente, Deus. Pedimos por esse momento, ser um momento enriquecedor, um momento de paz, de aprendizado, de crescimento, Deus. Tem aqueles que ainda vão entrar, e cuida do nosso grupo, Deus. Traz ânimo para nós no trabalho, onde a gente estiver na nossa missão, como cristãos, que possamos ser cristãos genuínos, cristão que vive a verdade, não a mentira, não a fake news, mas que realmente prega e propaga a verdade do teu reino, Deus. Então, ajuda-nos, Pai. Em nome de Cristo que eu peço e agradeço. Amém. Amém. Pode falar, com vontade. Ok. O pai de Lucas, né, 22 anos, né, 2 metros de altura. Eu ando no meio dos meus 2 filhos, fica aquela coisinha pequenininha assim, né, os dois, como a gente diz aqui em Pernambuco, os 2 varapau assim de lado, né? E minha mulher está na mesma pegada, né? Quando ela bota salto, aí eu fico segurando a mão dela assim, oi, amor, vamos aqui. Olha, eu quero dizer que estou feliz, né, de estar aqui, conhecer vocês, né? E da ABU, eu conheci a BU desde 2014, né? A BUB, né? Quando, na relação da gente com a Tia Fã, foi que a gente veio a conhecer, e a gente trava muito diálogo, principalmente com acho que ela é missionária de Morgana Bostel, que eu acho que vocês devem conhecer, né? A gente dialoga muito, inclusive a campanha que o Instituto, junto com a Tia Fã e a BUB, desenvolveu na área de enfrentamento a fake news, ela foi a pessoa que mediou todo o diálogo com a BUB, né? Então, ela esteve conosco na elaboração da cartilha, né, de enfrentamento e na elaboração dos estudos bíblicos, que saiu lá com o selo da ABU, a BUB Editora, né? Bom, eu quero dizer que eu estou muito à vontade de falar, não sou especialista da área, né? Sou uma pessoa que sou profundamente inquieta sobre o uso da mentira para gerar opinião, né? Sou aqui profundamente afetado por isso, porque as populações, né, que são mais fragilizadas com esses processos
que são mobilizadas com essas histórias, a gente lida diretamente com elas, principalmente o pessoal do semiárido daqui de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Bom, eu fiz aqui uma apresentação, né? Você vai querer apresentar, quer, desculpa, ou, você vai, ia perguntar isso, vai querer que eu apresente ou você compartilha? Já está aberto aqui, se quiser eu compartilho a apresentação. Eu prefiro, porque aí eu fico mais à vontade de ir falando. Pronto, tranquilo. Viu? Porque meu computador, ele é assim, para a turma da minha geração, ele é um tipo Lentium. Lembra que tinha um Pentium 100? Pronto, o meu é Lentium, o processador dele, entendeu? Bom, então, como falei, não sou especialista na área, mas, assim, a gente tem dialogado muito, né, sobre esses processos, sobre o impacto que ele tem causado, o que a gente, né, enquanto organização, pode contribuir para o enfrentamento desse fenômeno que, de verdade, tem afetado o mundo como um todo. Pode passar, viu, Jonatas? Bom, primeiro eu queria dizer assim que a Bíblia é um livro espetacular, né? Ele é um livro espetacular porque ele traz muitas palavras que ela se contextualiza sempre, né, com a realidade que a gente vivencia. Então, lá no livro do Êxodo, né, tem todo o processo, vocês conhecem bem o livro, né? Então, do capítulo 12 ele vem seguindo, né? 12 é a Páscoa, né, vem dizendo como será o procedimento, o formato da celebração da Páscoa, o que ela simboliza. Lá no capítulo 13, ele fala da passagem do Mar Vermelho. Do 15 em diante, vai se falando de toda a experiência do que é se viver enquanto comunidade, dentro de uma comunidade nômade, em uma região árida, de deserto, as dificuldades, né, do exercício da fé, as dificuldades de viver em comunidade, todo o protocolo ali, né, quando chega no capítulo 18, que Jetro chega para Moisés e dá a orientação dele criar grupos que possa, né, estar junto com ele governando aquele povo que chega. 19 a aliança, no 20 os mandamentos, e aí quando chega já no 23 ele chega com um tipo de legislação que permita um melhor convívio social, né, entre aqueles que decidiram sair do Egito, né, e ir em direção à promessa lá da terra, né, do Canaã. Então, lá em Êxodo 23, 1 e 2, ele diz assim: não espalhe notícias falsas. Parece que o povo rasgou esse texto da Bíblia, né, e jogou fora a folha, né? Não espalhe notícias falsas e não minta no tribunal para ajudar alguém. Não tem nada a ver com o nosso cotidiano, né? Não siga a maioria quando ela faz o que é errado e não dê falso testemunho, e não dê testemunho falso para ajudar a maioria a torcer a justiça. Né? Então, veja o quanto esse texto, né, essa versão da nova tradução na linguagem de hoje, o quanto esse texto tem a ver com o cotidiano que a gente tem vivido. Né? De verdade, a produção de informação, né, a produção de conhecimento nunca atingiu um patamar tão grande, tão significativo, como tem sido nos últimos tempos, principalmente nas 3 últimas décadas, com o avanço da tecnologia. Né? Eu fui da época que a gente, para mandar a comunicação mais rápida que a gente tinha depois da carta, era o Telex. Né? Não sei quem aqui chegou a conhecer o Telex. Depois do Telex veio o fax, né, que era aquela coisa que deixava a gente besta, botava a folha aqui e a pessoa recebia lá do outro lado do mundo pelas linhas telefônicas. Então, só que isso era feito e pensado unicamente para comunicação, né, olha, estou aqui, estou vivo, manda a cotação, manda a proposta e tal, mas nunca com a intenção de gerar influência em opinião e tal. E aí, de verdade, com o avanço da tecnologia, com a chegada da internet, o seu desenvolvimento, a criação das redes sociais, né, desde lá do Orkut, né, até o que existe hoje,
a comunicação assumiu um papel, né, super estratégico em toda a vivência, né, em todas as esferas da sociedade, né, principalmente dentro do modelo de produção que a gente tem, que é o modelo capitalista, certo? Então, com isso, é possível hoje se comunicar de várias formas, de várias maneiras, se perceber, se estudar comportamentos, né? Tem até hoje, já, em muitos lugares do mundo, já tem que a própria câmera que está olhando para mim aqui, ele já está captando a minha expressão e já percebe quando eu fico surpreso, quando eu fico alegre, quando eu fico tenso, quando eu fico triste. E todo esse mapeamento do meu comportamento, ele é utilizado de uma forma intencional pelas empresas de comunicação, de marketing, publicidade, para gerar em mim uma influência e essa influência interferir na minha decisão. Então, você vê o peso que essa tecnologia trouxe, que está aí o grande exemplo da Primavera Árabe, né, que vocês devem ter tido conhecimento, que aí, né, foi a grande luta popular para se tirar os regimes totalitários de alguns países árabes, né, daquela área dali do Oriente Médio, e que grande parte de todos esses movimentos foram através comunicados, articulados a partir de redes sociais, né? Esse é um uso do bem, né, das redes sociais. Só para vocês compreenderem os impactos que isso pode causar, né, o impacto que a tecnologia dentro da área da comunicação possibilitou. Jonas, você pode passar, por favor? Bom, aí, de verdade, chega no nosso tempo, esse, como o Jonas falou, o grande fenômeno das fake news, né? Que aí a gente tem, dentro do nosso tempo, né, começa a se popularizar com a eleição lá do presidente Trump nos Estados Unidos, né, que ele começa a utilizar esse termo, né? E aí, enquanto conceito, né, as fake news, né, essas notícias falsas, elas, elas são notícias, né, que são publicadas por grandes veículos de comunicação, principalmente as redes sociais, né, que se sabe intencionalmente, já se sabe previamente que não são reais, não são fatos de verdade, mas se lança, né, esse tipo de texto, em sua maior parte, é feito e divulgado com o objetivo de legitimar um ponto de vista, né, ou prejudicar uma pessoa ou grupo, né? Geralmente está vinculado às figuras, né, públicas, né? Então, se constrói, né, toda uma notícia, muitas vezes, né, misturando fatos reais com fatos falsos, né? Se inicia com a mentira, se inicia com a verdade, se joga a mentira ali no meio e termina com outra verdade, para que isso tudo é pensado de forma intencional, né? Que o comportamento, a forma que eu, né, leio a informação, nós fomos segmentados, né? Eu vou falar mais na frente, enquanto mercado, e a gente está vivendo um outro fenômeno associado à questão da fake news, que é essa questão da pós-verdade, né? Tem até aqui uma mensagenzinha que vem aqui, a verdade, né? Penso, logo existe. Então, a verdade ela é fruto daquilo que, né, tirando as considerações do mundo da fé, do mundo religioso, mas tirando esse aspecto da vida humana, né, a verdade é aquilo que é fato, né, que é comprovado, né, cientificamente, que é comprovado que aconteceu, né? Mas hoje a gente vive a pós-verdade, que eu acredito, logo estou certo. Então, o fato real, ele deixa de ser um determinante no meu posicionamento, um determinante na minha postura, um determinante na minha decisão, para que aquilo que eu acho, eu acho por emoção, eu acho por percepção destituída do fato e que me leva a me posicionar. Então,
está aqui um conceito, né, como pós-verdade, um conjunto de circunstâncias ou contextos que é atribuída grande importância, sobretudo nos aspectos social, político e jornalístico, a notícias falsas, né, e versões pouco improváveis, né, dos fatos, com apelo às emoções e às crenças pessoais, em detrimento dos fatos reais, da verdade objetiva. Então, uma é irmã gêmea da outra, né? Esse cenário desse momento em que a gente vive, né, um tipo de realidade de sociedade onde, né, o relativismo é algo muito presente que faz parte das coisas. A verdade, o fato, ele é fato para mim quando ele interessa aquilo que eu quero influenciar, quando não, o que eu acho serve e acabou. Aí a gente tem, né, coisas terríveis acontecendo, né, pessoas que não acreditam que o mundo é plano, né, que aquela coisa toda que vocês devem estar acompanhando. Mas pode passar, Jonatas. Mas, de verdade, as fake news não é algo, não é algo novo. Né? Aqui em Recife, por exemplo, né, eu trouxe essa fake news aí, ela é um extrato do conceito da fake news, né? Que eu não sei se vocês conhecem a questão do boi voador, né? Que foi uma ideia que Maurício Nassau teve aqui para conseguir grana na construção. Ele estava construindo 2 pontes aqui sobre o Rio Capibaribe, e uma das pontes, né, faltou dinheiro, ele investiu o seu próprio dinheiro para concluir a ponte, e aí uma forma que ele pensou para se capitalizar novamente, né, pegar todo o investimento que foi dado, foi criar um pedágio na ponte, e para gerar esse pedágio ele criou um fato, né? Ele disse que no dia da inauguração da ponte um boi ia voar, né? E aí, na verdade, aí ele escolheu, foi muito estratégico, né? Escolheu o final da tarde, com pouca luminosidade, né? Empalhou um boi, botou num cabo e arrastou pela ponte. Ninguém conseguia ver se era o boi de verdade, se não era, se ele estava vivo, se não estava vivo, mas ele criou. Então, é um fato histórico, né, de uma fake news que foi criada, né, e muita gente saiu dali, olha, preocupado com o sobrenatural, o boi voou, o boi voou, o boi voou, mas, né, depois tem um Frei que escreveu toda a história, que conta com o que foi planejado, como foi feito e tal. Então, as fake news, elas são pensadas, elas são criadas, né, com finalidades específicas, que geralmente está atrelado aos aspectos econômicos, políticos ou religiosos. Né? Realmente, tudo que é pensado com essa, essa, essa intenção. Então, é um fato. Né? Você olha aí, né, esse grande debate, né, a Organização Mundial de Saúde já falou que a ivermectina, né, o kitzinho lá da Covid, não tem efeito algum para o enfrentamento da Covid. Né? Aí você pega Trump lá com remédiozinho falando, né, olha, eu vou tomar e tal, isso faz bem, é uma cura, cria todo aquele debate que aí a pessoa simples acredita, né, não, se o presidente está dizendo, vou tomar. Mas aí, quando você vai olhar nas entrelinhas dos processos, aí quem é o acionista majoritário do fabricante do ivermectina, que tem a detenção da patente dos remédios do kit, né? O ex-presidente Trump. Então, tudo tem uma razão de ser, né? Tudo tem uma razão de ser. As fake news, elas não são criadas de forma desinteressada, muito pelo contrário, né? Ela é pensada de forma estratégica para atuar sobre estratos da sociedade, que é observado todo o seu comportamento, a sua forma de reação às informações, para influenciar em decisões e em comportamento desses estratos da sociedade. Então, a gente viu isso aqui muito fortemente nos Estados Unidos, viu isso aqui muito fortemente aqui no Brasil, tem visto, né? A gente vê aí o momento do Covid,
é algo muito expressivo nas questões das fake news. Você vê gente acreditando que se tomar vacina vai virar jacaré, gente acreditando que se tomar vacina vai alterar o DNA, gente acreditando, né, que as vacinas vai levar à morte dos idosos, e um conjunto de informações que chegam que tem, de verdade, prejudicado a vida de milhões de pessoas. Né? Você chega aqui em Recife, né, que muitas pessoas tomaram a primeira dose, mas que praticamente muita gente não está tomando a segunda, porque essas informações chegaram e inibiu a participação dessas pessoas. Pode passar, Jonatas. E aí veio, né, essa questão do mercado das fake news. Né? Hoje, né, isso é fruto de estudos, né, já tem muitas teses já trabalhadas com esses aspectos. A fake news virou um grande mercado, um mercado assim que deixou muita gente milionário, principalmente nas últimas eleições, né? Porque se percebeu que o povo brasileiro é um povo crédulo, né, que tem estratos da sociedade que tem baixa escolaridade e que as informações veiculadas, né, num formato falso, tem muita absorção por essas camadas. Essas camadas elas influenciam em resultados, principalmente resultados políticos e também nas questões de consumo. E aí, muitos escritórios, né, da área de publicidade, de propaganda, até contratação de especialistas em comportamento, né, para criar aquela informação que vai atender especificamente àquele grupo, né, aquele extrato da sociedade que eu preciso influenciar, para que ele tome uma postura que venha me beneficiar. Então, e o mundo cristão evangélico, infelizmente, virou público-alvo da grande maioria dessas empresas, né? Da grande maioria dessas empresas. Então, você vê esse evento que teve aí nessa igreja, né? A Igreja Global do Espírito Santo, que tem sede lá em Porto Alegre, né? Ela criou um evento, né? O poder de Deus contra o coronavírus. Aí eles tinham um óleo da unção que foi consagrado em não sei quantos dias de jejum. E aí o povo, coitado, ia para lá, dava a oferta, claro, né? Dava a oferta e recebia o óleo da unção, né? Assim, né? Não foi feito nenhum estudo para saber quantos morreram, né? Porque realmente essas igrejas têm um público muito flutuante, mas assim, até o Ministério Público local lá entrou com uma ação contra essa igreja, porque assim, o pastor que teve essa ideia, que não foi ele que teve, na verdade tem uma empresa de marketing por trás, né? Ele que não teve escrúpulo de criar algo dessa natureza, né? Ele está sendo, olha, você tem que provar o que é que diz que esse óleo tem as propriedades que venha produzir a cura, a imunização contra o novo coronavírus. E aí, né, isso é um exemplo de tantos e tantos e tantos outros que vocês devem ter acompanhado na mídia, que hoje isso também é fruto de estudos, o mundo cristão, né, evangélico e a ala conservadora pentecostal do mundo católico romano são hoje os principais propagadores das fake news. Né? É o pessoal que passa, sim. Né? Eu, por conta da Escola de Fé e Política dos Sertões, dialogo muito com os irmãos, muitos pastores da região do semiárido, onde as informações chegam com muita dificuldade, né? Chega com muita dificuldade, e as redes sociais aproximou a chegada dessas informações. O que chega para eles lá, meu amigo, é barbaridade da barbaridade, que você olha assim, puxa vida, é efetivamente a materialização disso que a gente chamou de pós-verdade. O fato de verdade deixou de ser decisivo para a minha decisão, deixou de ser decisivo para a minha postura, né? O meu posicionamento diante daquilo que chegou para mim. Então, o pastor falou, né? O meu líder disse, então é verdade. Né? Então, se eu mostro o fato concreto, a pessoa não acredita. Né?
A pessoa não acredita de jeito nenhum, porque aí tem a associação de várias coisas, né? Que leva também à aceitação do falso. Tem essa a minha indignação com o que está acontecendo, o meu desejo de reação para o cenário que eu vivo, né, de desigualdade, de pobreza, né, de ver o injusto prosperar, né, de ver, né, o erro, né, aquela pessoa que está lá, né, se beneficiando, né, dos recursos públicos, todas aquelas mazelas que a gente vê dentro do cenário nacional, e que a população se sente mesmo assim, se sente impotente, né? O que eu posso fazer? Ele não consegue fazer e se sente desesperançado, né? E termina essas informações que nunca chegam assim, vamos promover a paz, né? Ela vem sempre carregado de um peso muito grande, né? De reatividade, de ódio, né? De incitação à violência, a uma postura mais enérgica das coisas, nunca é, né? Então, por exemplo, eu tomei conhecimento há algumas semanas atrás de algumas igrejas, uma denominação lá na região do norte, lá em Tocantins, que a denominação está orientando os seus membros, agora com a facilidade da compra de armas, a comprar armas e estocar armas, porque a Igreja de Deus precisa se posicionar quando houver a quebra da ordem, é a Igreja que vai se levantar para trazer a ordem no país novamente sob o poder de Deus, e não sei o que, 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 né? Então, isso é uma fala de púlpito que foi dada pelo presidente da igreja e que o povo está lá, virado, né? Comprando, estocando nessas expectativas que, de verdade, aí veja, as informações vêm carregadas desse sentimento e que as pessoas se apropriam e começam a seguir a sua vida em cima dessas informações, como se verdade e fatos elas fossem, né? Aí aqui está um texto de 2 Coríntios, porque nada podemos contra a verdade, senão a verdade, né? Eu fiquei assim triste que a gente tem que criar uma cartilha de enfrentamento às fake news para a igreja, pelo amor de Deus, né? A ABU criou um estudo bíblico voltado para a igreja, para falar sobre a verdade e contra a mentira. Pelo amor de Deus, aqui ponto nós chegamos, né? A que ponto nós chegamos? E aí, né, pode passar, Jonatas. E aí a gente, né, todo esse esforço, né, dessa classe que se beneficia diretamente das fake news geram consequências que são muito graves, né? Muito graves. As consequências no mundo político, né? Porque no mundo político onde é tomada as decisões, né? De tudo que afeta a nossa vida, né? Cotidiana. Então, muitos políticos se utilizaram, principalmente na última eleição, né? Na presidencial e na municipal, se utilizaram de fake news para alterar, para gerar benefícios próprios, né? Recife é um cenário que houve uma mudança de posicionamento do eleitor recifense a partir de uma fake news que foi utilizada. Aí eu quero dizer uma coisa, né? Eu não tenho nenhum envolvimento político partidário, né? De verdade, eu tenho muita restrição à questão da política partidária. Eu ainda acredito que a gente precisa criar um modelo novo, né, sobre essa questão de política partidária, né? E aí eu vejo alguns sinais, esses mandatos coletivos e tal, que pode ser algo que mude, né? Mas, assim, de verdade, eu tenho muita reticência com a política partidária. Mas, assim, nas eleições de Recife, né, uma vereadora evangélica, qual é o nome dela? Michelle Collins, né, lançou uma fake news com um trecho, uma frase de uma candidata que estava, né, pau a pau, como era o nome dela? Que é prima do prefeito. Que foi os dois para o segundo turno, né? Ela pegou uma frase
E, em cima dessa frase, ela criou um texto gigante e soltou para as igrejas todas, pronto. E aí interferiu diretamente, né, diretamente no resultado das eleições, né? Isso foi tão sério que até o Ministério Público mandou ela recolher tudo, ela pagou multa, né? Está lá sofrendo os processos dela, mas assim, né, criados, pensados para gerar. Aí você pensa, né, um gestor público que chega não pela vontade, o desejo do eleitor, né? Mas ele chega, né, por uma decisão do eleitor, que não foi a decisão dele, foi a informação que chegou para ele, né, que geralmente essas informações estão muito atreladas às questões morais e religiosas, que chega ao poder. Então, né, no Brasil tem vários exemplos, né, vários exemplos de pessoas que chegaram ao poder por esse uso de estratégia e que, de verdade, tem gerado todo uma quebra, né, da efetividade, né, dos bons resultados do trabalho dos órgãos públicos na execução das políticas, que aí quem se prejudica diretamente com isso é, é a população no geral. Leva pessoas que não são capacitadas a estar em funções muito estratégicas, que aí gera toda essa complexidade. Não precisa falar sobre isso, que a gente tem visto isso no cenário nacional e em muitos estados, né, que teve esse tipo de estratégia, o quanto isso tem prejudicado o país como um todo. No ponto de vista econômico, né, o meu desejo, a minha vontade mesmo é difícil de localizá-la, porque eu sou alvo de tanta publicidade, de tanta informação que interfere na minha decisão, no meu desejo, que, né, em Paris, por exemplo, eu não sei se é em Paris ou em Londres, toda a publicidade dentro da rede ferroviária e de metrô foi tirada porque era tão pesado que a vontade mesmo já a vontade individual das pessoas deixou de existir, né? E isso é levado muitas vezes por muitas instituições a influenciar, né, a influenciar as pessoas com notícias falsas, né? O Facebook, por exemplo, está sofrendo uma represália gigante porque ele tem sido um dos principais canais junto com o WhatsApp para a propagação de fake news. E aí grandes marcas como a Adidas, como a Nike, como a Coca-Cola, como a Unilever têm deixado de lançar suas propagandas dentro dessas redes porque essas redes não estão se posicionando de forma ética, né, e estão permitindo o uso dessas redes para as questões de fake news. Então, os aspectos econômicos, né, o pessoal utiliza, né, infelizmente, né, as questões políticas, que eu acho que é a mais grave, né, que é a mais grave, né, a desinformação da população no geral é uma consequência muito grave, porque você pega a pessoa simples, que teve pouca escolaridade, teve pouco acesso a uma formação adequada para gerar nela um senso crítico, ela termina construindo todo o seu sistema de valores que gera a sua decisão em cima de meias-verdades e de mentiras, né? E de em cima de mentiras. Isso é muito prejudicial, porque até que você venha convencer uma pessoa dessa de que aquilo que ela está colocando como fundamento para a sua decisão é uma mentira, meu amigo, é uma luta. Eu já tive essa experiência, é uma luta, né? E quantos irmãos, né, líderes, pastores e líderes cristãos evangélicos estão tomando conscientemente este caminho, né? Semana passada eu tomei conhecimento com um amigo de uma grande igreja de São Paulo, que ele pegou uma briga com o seu pastor, pesada assim, porque o pastor fez uma mega pregação de púlpito, dizendo, olha, eu não sei se é verdade. Ele começa assim, eu não sei se é verdade, mas se for, pronto. Aí, se for, ele fez toda uma pregação, mas a base inicial da fala dele é uma mentira, entendeu? É uma mentira. Então, a gente chegou a este ponto, né? A este ponto. Pode passar. E é algo assim, poxa,
deixa muito, 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 muito indignado, né? A gente chega e fala, né, o diabo é o pai da mentira, o diabo é o pai da mentira, mas eu vou dizer, viu, ele está com muitos filhos, viu? Porque o que tem de gente propagando é um negócio impressionante. E a verdade que deveria ser um sinal nosso, enquanto cristãos, ela está muito obscurecida, né? Ela está muito oculta dentro das nossas práticas de fé. Então, como prevenir? Não propague informações. Se você não tem certeza daquilo, não divulgue. Na dúvida, não compartilhe. E aí chega, né? Olha, chega isso. Olha, tomei conhecimento, agora mesmo, um fato concreto, né? Que está aí, rolou, foi um debate muito grande e que, de verdade, está gerando um cenário muito, muito preocupante dentro da igreja cristã evangélica. Foi essa decisão aí, né, dos templos não serem abertos durante um período de tempo na prevenção à pandemia do Covid, né? Aí qual foi a fake news, né? O Supremo está querendo tirar o direito fundamental, né, da liberdade religiosa, da expressão de fé e tal e tal. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Não foi colocado isso em debate, não foi colocado isso em debate. Mas o que houve de gente propagando isso? Meu pastor mesmo me mostrou lá um debate em um grupo de pastores que ele está, o povo chamando a turma para a rua e vamos se levantar porque estão querendo tirar nosso direito, a nossa fé, é o maligno usando o anticristo que está usando os seus agentes e a gente não vai ser silenciado, o Estado está querendo tirar a nossa liberdade e tal, de anunciar o evangelho, não sei o quê. Não foi colocado isso, não foi proposto isso. Você olha lá e eu vi, né, a peça que foi colocada em debate lá, não está colocado isso. Está colocado a proibição, não só das igrejas, mas todos os cultos, todas as reuniões, todos os espaços, clubes, associações, tudo que gera aglomeração de pessoas, durante 15 dias não ter atividade. Aí o que é que se socializou no Brasil inteiro? Que o Supremo ia tirar o nosso direito fundamental, né, de liberdade, de consciência, de expressão de fé e tudo mais. Aí você pega, eu recebi uma imagem, um bocado de pastor ajoelhado, falando em mistérios e línguas e tudo mais, na frente do Supremo, com a bandeira do Brasil, aquele movimento todinho, tudo fundamentado em cima de uma grande mentira. Aí, usando uma língua bem pentecostal, né, um ímpio ensinando a fé a gente. Aí pega lá o voto do ministro Alexandre de Moraes, dizendo, olha, eu estou besta aqui, porque até onde eu conheço, a verdadeira religião é aquela que atende o pobre e a viúva, veja. Aí ele resgatou textos dos papas das épocas, das grandes pestes que o mundo teve, proibindo celebrar missa, proibindo a comunhão, né, fechando tudo. Pegou os documentos papais daquela época e trouxe para cá, né, para calar a boca da turma católica pentecostal que estava lá falando no encontro. Ele localizou um documento antigo de Lutero orientando a sua liderança, os pastores, os reverendos lá da época, a fechar os templos e transformar os templos em hospitais para atender as pessoas vítimas da peste. Veja, ele faz todo um resgate. E como é que agora, num mundo como o nosso, vocês vêm com uma conversa como essa, que vocês agora deveriam estar acolhendo, cuidando, orientando essas pessoas e tal, né? Então, veja o impacto que isso causa, né? O impacto que isso causa. Lá na Igreja Armada, né, eu recebi um áudio de um pastor, uma irmã, que esse áudio está rolando nas redes, né, ela falando com uma autoridade, só você vendo. Parece que Jesus desceu em carne e conversou com ela de noite. Mas ela falando com aquela voz muito veemente de que o comunismo está tomando o país e que não sei o quê, e que sim, a gente tem que pegar em armas para lutar pela nossa fé, porque o nosso general é Cristo e está diante de nós e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Veja,
né? Veja. Então, se você não tem segurança do que você está tendo como informação, não compartilhe. Não compartilhe. Não compartilhe. Né? Se você acha que é uma informação que lhe deixou preocupado, né? Às vezes, né, chega nas redes para a gente informações de pessoas que a gente considera, mas que você olha assim, pô, isso é tão sério, é isso mesmo. Mas é fulano que mandou, mas nessa dúvida, você tem que entrar em canais para fazer essa checagem, né? Então, existem grupos específicos, né, de jornalistas e profissionais da comunicação que eles dedicaram parte do seu tempo livre para fazer checagem de informações graves, né? Então, a gente tem aqui a Agência Lupo, que é um grupo de jornalistas, né? Tem aqui o Coletivo Berea, que é um grupo de jornalistas cristãos evangélicos, né? Que até onde eu conheço, a única iniciativa cristã evangélica dessa natureza que existe. Então, o Coletivo Beré pega a informação e vai checar, né? E vai checar, e vai checar se é verdade ou não. Se não é verdade, se é verdade, ela bota o ok. Se não é, ela diz aonde é mentira, no dia que está sendo mencionado, aconteceu isso, conforme jornal tal, está aqui o link, conforme matéria da revista tal, está aqui o link, conforme informação veiculada no site, está aqui o link. Entendeu? Então, na dúvida, não compartilhe. Não compartilhe, porque de verdade o resultado final da fake news é a morte. Né? O resultado final da fake news é a morte. Porque, né, tem até um caso, né, que é sempre falado de uma mulher, eu esqueci qual é a cidade, que ela foi acusada de assassinar crianças e utilizá-las em sacrifícios de cultos satanistas. Né? A mulher, quando ela chegou no seu bairro, foi linchada e morreu. E depois verificaram que não tinha nada a ver, a mulher nunca fez nada disso, nunca se envolveu com nada disso, mas aí ela já tinha sido morta. Eu não sei se vocês lembram da escola padrão lá de São Paulo, né, que houve uma acusação de que os professores violentavam sexualmente as crianças lá, né, das escolas, as crianças do fundamental, né, e do pré-escolar. E que se depois foi feito isso, a escola fechou, foi o maior debate do mundo, e depois, na verdade, nada disso tinha acontecido. Foi um boato da concorrência que soltou, né, um boato que surgiu, não houve nada disso, mas o que aconteceu? Um negócio que era uma escola familiar, fechou, eles encerraram as atividades, os filhos do casal do dono da escola sofreram bullying, tiveram que sair da escola, eles mesmos sofreram bullying, isso foi tão pesado que eles tiveram que sair do país, do país. Então, o resultado final da fake news é promover a morte, é promover a desestabilização, né? Macular as relações entre as pessoas. Então, irmãos e irmãs, vocês como pessoas que eu julgo que têm um senso crítico diferenciado, num raio de influência de vocês, quando vocês verem umas informações como essa que chegarem, né? Né? Se chegar, não compartilhe. Se chegar para você, procure verificar se é verdade. E se não sendo verdade, mesmo jeito que você recebeu, você transmita de volta com a verdade como ela é, como ela deve ser. Né? A verdade vos libertará, né? O presidente tem usado isso de uma forma. Ele usa uma verdade de uma maneira errada, né? Que ele usa esse texto para, para legitimar muitas inverdades que ele diz. Mas, assim, a verdade liberta, realmente liberta. Isso é verdade. Né? E a gente tem que ser promotor da verdade, arautos da verdade aonde nós estivermos, arautos da verdade fundamentados em fatos concretos, reais, que podem ser comprovados. Né? Isso dentro da nossa esfera humana, né? Não levando em consideração os aspectos da nossa fé. Bom, isso é uma fala. Encerra aqui, abra aí para o nosso debate.
Hum. Jonatas está mais sério do que fiscal de gafieira, como fala Gessie Quirino. Não sei, Simone estava olhando o chat, não estava vendo o chat, não, que eu estava vendo só a Sim. apresentação na minha tela aqui. Eu não sei se tem alguma pergunta. No chat, levantou a mão para fazer ou uma pergunta, algum comentário. Cleide. Cleide, você está nos ouvindo? Cleide? Acho que ela não está ouvindo, mas quem tiver à vontade agora fica um momento para fazer, argumentar alguma coisa ou pergunta. Oi, Simone. Ô, Simone. Opa, diga. Estás ouvindo? Sim. Na verdade, eu toquei sem querer. Então, eu até expliquei isso agora, mandei uma mensagem escrevendo sobre isso. Mas, aproveitando a oportunidade, eu gostaria de dizer que a iniciativa foi muito boa, que a palestra me deu um esclarecimento, uma visão, e amei, gostei demais. E com aqueles como é que chamam? Esses últimos que ele disse aí, né? Os sites que a pessoa tem que ir lá. Site é outra coisa, a pessoa tem que ir lá e ver, confirmar se é ou não verdade. Achei, valeu demais. Parabéns. Obrigada. Ótimo. Jeane, depois Caleb. Eu queria, assim, lembrar, né, que, para além do mundo evangélico, a gente está vivendo uma crise ética muito grande e as fake news está muito relacionada ao fenômeno das redes sociais, né? E a gente tem aquele comentário, aquele documentário, na realidade, o dilema das redes sociais, né, que a gente já tem aí no Netflix, e rolou muita confusão, inclusive foi até confusão mesmo, né? Mas quando você fala do poder que a mídia tem hoje, inclusive é um quarto poder, né? Hoje a gente tem 3 poderes, não, mas a questão de julgar as pessoas. Então, quando você fala que a fake news ela tem o poder de morte, é porque o que está julgado, né, numa rede social, e se for fake news, né, como você mesmo falou, pode gerar consequências. Eu acho que o mais importante, sabe, Evandro, tu falasse assim para mim, foi as consequências do que está acontecendo. E a pergunta que talvez eu queria falar é assim, qual é o panorama hoje, assim, no mundo, né, que a gente enxerga sobre a questão até onde vão a influência dessas redes sociais e o que tem sido feito para que nas redes sociais não se divulgue fake news. A gente está dizendo, olha, mas entre em contato. Tá, mas o que é que tem? Quando as notícias são veiculadas de forma errada, o que é que tem hoje, tá certo? Tem crime cibernético, né, tudinho, mas o que é que tem hoje, tá certo, sendo construído para que isso seja enfrentado institucionalmente também, né? Tem aquela questão, a rede social, sim, mas tem sido enfrentado de forma institucional. Como é que tem gerado essa... Já que as consequências, como você disse, são consequências desastrosas, né? Está fechado o microfone. Tá mudo, tá mudo agora. Desculpa, porque minha neta chegou e começou a falar, vovô, eu fico com... É o seguinte, enquanto sociedade civil, né, o que tem acontecido muito no YouTube, né, ele abriu lá, que já não é de agora, mas tem sido muito utilizado, né, uma ferramenta de denúncia, né, dizendo que aquele vídeo propaga o ódio, né, propaga, né, a intolerância religiosa, a xenofobia, a homofobia e tal, e tal, e tal.
se faz essa denúncia, e aí quando... aqueles 3 pontinhos que ficam em cima do vídeo, assim, quando você faz essa denúncia, o YouTube, reconhecendo isso, ela tira o vídeo do ar. Isso é uma questão. Certo? Nas grandes redes, tem havido um boicote de verdade, né, como eu falei, inclusive com, né, o Facebook tem sido alvo muito disso, um boicote das empresas em utilizar esses espaços como espaço de publicidade nas redes que agem de forma não ética, né, permitindo a veiculação dentro de suas plataformas de fake news que já são reconhecidas, que já se sabe, o pessoal permite isso. Então, as grandes marcas como a Unilever, a Nike, a Adidas, a Coca-Cola, eles caíram pesado no Facebook contra isso. Agora, assim, existem alguns projetos de lei, né? Inclusive tem um foi aprovado pelo Senado, né, especificamente sobre essa questão da criminalização da fake news, mas é algo assim que, no cenário que a gente vive hoje, não caminha. Né? Não caminha, porque muitos dos que estão lá, né, chegaram lá por essa estratégia, né? Por essa estratégia, né? O presidente que libera o recurso das emendas chegou lá fortemente por esse uso, o uso dessa estratégia. Né? Ele é objeto de estudo. Quando se fala em fake news no mundo, os 2 grandes exemplos que se utiliza, Trump e Bolsonaro. Né? Os 2 grandes exemplos que se utilizam, porque eles usaram de verdade, pesadamente, né? Que já se sabe que foram investidos milhões de dólares aqui, né? Inclusive com recurso externo, nessa questão das fake news no Brasil. E aí, então, é uma postura nossa. Né? Você tem esse filme, A Rede, né, que você vê lá os donos das grandes plataformas das redes sociais, os filhos deles, nem eles próprios utilizam. Né? Tem um lá que eu esqueci qual é a rede que ele é vinculado, um filho dele veio usar a rede a primeira vez com 18 anos de idade. Imagine, se ele permitiu que o filho dele só usasse a rede com 18 anos de idade, imagine o quanto isso não é grave. Né? O quanto isso não é grave. E aí o que falta muito, o que eu sinto falta é uma organização da sociedade civil, né, de se levantar contra isso, né, de se levantar contra isso. Puxa vida, né? A gente mesmo, como pessoas de fé, né, que temos uma leitura de fé do mundo, a gente mesmo, você vê, é difícil você ver alguém. Essa conversa que a gente está tendo aqui, em muitos espaços, eu chamo a gente de comunista, de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que, não sei o que, de petista, de tudo, de todos os nomes do mundo, só porque a gente está falando sobre fake news. Né? Só por causa disso. Mas aí já existem esses posicionamentos, né? Esses posicionamentos, e poderia ser melhor, né? Poderia ser melhor. Certo. Dinho, quem é que é próximo? É Marcos Solon. O próximo é Marcos Solon. Oi, pode falar já? Pode. Prazer estar aqui com vocês. Ouvir esse sotaque pernambucano sempre me faz bem. Já me dá a lembrança dos sabores pernambucanos, dos pratos pernambucanos. Muito bom estar aqui. Eu estou pela região da Bahia agora. Bem, aquilo que foi, parabéns aí para o Evandro, muito boa explicação, explanação com material. Você é professor também, Evandro? Não, sou não. Então, assim, uma das coisas que ficou daquilo que foi apresentado é o cuidado de como você se proteger, né? Como você se proteger. E o que é que tem a ver cada um de nós com isso? Uma das características dos cristãos, né, dos evangélicos, é dar valor à fofoca. Então, a fofoca vem e aí a pessoa amplia a fofoca.
a fofoca, tem uma frase da psicanálise que diz o seguinte: quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Ou seja, aquele que traz a fofoca, ele fala muito mais de si mesmo do que da realidade. Então, a realidade do que está ali é mais daquele que traz. Então, por que a gente, eu como cidadão, eu como cristão, eu devo me preocupar? É como eu reajo a essa fofoca que eu recebo. Porque quando alguém chega e diz, rapaz, aquela escola ali, o pessoal abusa. Aí diz, rapaz, ou então, aquele fulano de tal é marginal, aquele fulano de tal é desonesto. E aí eu disse, rapaz, eu tinha certeza que ele tinha um jeito de desonesto. Não, eu tinha certeza que aquele negócio era errado. Ou seja, o que é que a Bíblia fala sobre isso? Quando nós temos aquele exemplo de Salomão, das duas mães, que uma das mães perdeu, ele fez o teste, ele fez a análise. Fazer o teste, né, provar e ver de se é bom, isso é uma das características da igreja, do reino de Deus. Mas revela também um pouco de nós, porque parece, por exemplo, de nós que eu digo, por exemplo, se eu ouço alguém contando uma mentira e dou valor àquela mentira, eu dou pano na manga para aquela mentira, eu dou mais qualidade àquela mentira, ainda promovo, eu estou trazendo um escândalo, na verdade. Eu estou divulgando uma fake news. Ou seja, na verdade, eu me torno cúmplice da fake news. Eu que divulgo uma fake news, eu acabo me tornando cúmplice. E aí, o que é que me vem a questão também? É que todos nós somos chamados para viver na verdade. E a verdade não é a verdade relativa, é a verdade absoluta de Deus. Ou seja, aquilo que Deus me fala é que eu tenha cuidado, que eu não posso acreditar na primeira imagem que as pessoas me falam, né? É quando eu ouço alguém apenas de um lado da moeda, o risco de ser parcial é muito grande. Na verdade, eu já tomo a decisão de ser parcial. Quando alguém diz, olha, ali está sendo feito dessa forma, e eu já aceito, de imediato, já estou sendo parcial. Mas o imparcial é ouvir dos ambos os lados e tomar a sua decisão. E aí, responsabilizar-se pela decisão que tomar. Ou seja, nós somos livres para tomar nossas escolhas, mas somos escravos da consequência que cada uma escolha nos traz. Ou seja, a fake news, ela é um chamado ao cristianismo, a nós vermos a verdade, vivemos a verdade e negarmos a fofoca, negarmos a mentira. E pode ser da boca de qualquer um, pode ser da boca de um frei, pode ser a boca de um padre, pode ser a boca de um pastor, pode ser a boca do político, pode ser a boca de todo mundo. O que eu me lembro de uma frase aí do nosso irmão Robson Cavalcante, que ele dizia, eu me entristeci muito com a política, porque eu vi muitas coisas erradas, mas ele não se entristecia, ele se entristeceu com a política partidária, mas ele não se entristecia com a política que todos nós somos chamados a nos posicionarmos, a dialogarmos com o contraditório, respeitar o contraditório e entender que nós precisamos encontrar a verdade. E a verdade, ela não está... Quem quer ser herege, diz que a herege é a sua verdade. Mas a verdade não está na individualidade, está no coletivo e na voz de Deus. Então, é muito bom, realmente muito bom estar ouvindo essa articulação e faz sentido para mim. O próximo é Wilkerson. Não sei se Evandro Estou ouvindo. Pronto. Se Evandro, o seu palestrante quiser falar, algum comentário? Verdade, se ele quiser comentar. Uma réplica. Não, pode seguir. Não, o meu também não é pergunta, é somente ressaltar a importância da palestra, né? Muito bom, muito boa mesmo, o que foi dito. Né?
é um tema bastante atual, o que a gente está sofrendo, principalmente no meio cristão, né, que a gente vê que a propagação é feita sem limites, né, e quando a gente para pensar que nós somos proclamadores da verdade, e a verdade é Cristo, se a gente tem um comportamento de fake news, e a gente não se arrepende disso, o que é que a gente está fazendo? Testemunhando, né? Testemunhando de Cristo. O que é que Cristo está sendo vendido desse jeito, né? Vendido na forma de ser transpassado na mensagem. Então, é preocupante, principalmente por exemplo, grupo de família, para mim, é uma coisa realmente, principalmente família cristã, é uma coisa que me dá uma aflição, porque propaga-se as fake news, vez ou outra eu ainda abro lá e digo, pessoal, isso aqui é fake news, mas não se há a mesma propagação, não há assim mesmo um incentivo de você mostrar que aquilo que você falou era mentira. Então as pessoas se apegam àquilo que lhe tem, né, que se acham válido, propaga, mas não se tem a retratação, não se tem o arrependimento. Então foi mais, foi notícia errado, ok, tudo bem então. Mas e o que você falou, o exemplo do palestrante, do Evandro, que disse assim, que a consequência da fake news realmente é a morte. Então, se alguém acredita naquilo, se pega com todas as forças, ignora a verdade, qual é o fim daquela pessoa? E nós estamos sendo responsáveis, né? Assim como nós pecamos e somos responsáveis pelo outro com pedra de tropeço, né? A questão da fake news é muito séria. E realmente, esse espaço de falar sobre o assunto deveria ser falado em todas as igrejas, praticamente em todos os cultos, até que se acabasse com isso. Porque realmente o falar contra a fake news é o falar do evangelho, o falar da verdade. Se a gente está pegando a Bíblia, e se a Bíblia tivesse um fake news, toda a palavra da Bíblia seria descredenciada. O próprio Cristo encarnado, o Deus encarnado, seria posto à prova. Então, se eu, cristão, estou usando fake news, que tipo de autenticidade eu tenho para falar de um Cristo que é verdadeiro? Então, cabe essa reflexão para a gente, cabe a reflexão para o mundo que nós estamos vivendo, né, sobre essa análise. Não estou dizendo aqui que não é passível que a gente caia, é passível sim, mas o propagar, tentar se reparar o erro, tentar se arrepender, porque cada um aqui, a gente recebe milhões de informações todos os dias, é um mundo totalmente novo, globalizado, né, conectado, então a gente é bombardeado por informações, e às vezes algumas informações caem no nosso juízo de valor, de nossas posições políticas, ideológicas, enfim, e às vezes a gente se apega àquilo, mas caso verifique-se que é errado, esse incentivo também de se corrigir, de tentar mostrar a verdade e dizer que errou, que não há problema nenhum em dizer que errou, né? Eu queria também fazer uma consideração, posso? Pode, Gênesis, pode. Eu também queria levantar para um debate da gente as causas. Por que as fake news têm sido tão propagada, né? Por que as fake news ela tem? Então a gente tem que pensar nas causas. Por exemplo, Evandro tocou numa sociedade da pós-verdade, entendeu? Da pós-verdade, onde o tempo ele é suprimido, porque o importante é trocado pelo urgente, o tempo em si, ele não tem mais tempo, é o simultâneo, daí porque tá certo? Daí porque quando uma fake news ela se propaga, ela não se propaga, é quase na velocidade da luz, né, Evandro, hoje? Porque você botou uma coisa aqui, é quase velocidade da luz. Daqui a pouco tá lá na China, tá certo? Então, assim, eu acho que a gente também tem que ir nas causas. A fake news é uma consequência de uma sociedade doente, de uma sociedade que não está conseguindo, principalmente, aí eu volto para a igreja, elaborar uma resposta para essa pós-verdade. E se a gente não consegue, sabe, dar uma resposta, a gente vira vítima dela, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar
no que é que tem causado o esgarçamento da família, do tecido social, o que é que tem causado isso. A fake news, ela é um fenômeno que ela está navegando em causas que a gente não tem buscado. Então, novamente, a gente está na superfície, a fake news é a superfície de um iceberg que está muito embaixo, entendeu? Então, é a ponta do iceberg. A fake news é a face cruel, a face, né, muito cruel do que a gente está vivendo numa pós-verdade, que a gente ficou empurrando com a barriga. E aí eu me lembro do bispo Robson, que ele, sabe, Robson Cavalcante, que ele lutava, falava, e ele disse, olha, esta sociedade, esse tempo da pós-modernidade, esse tempo da pós-verdade, é um tempo que nós precisamos nos preparar como igreja para responder, né, de uma forma que continuemos a ser luz. E a gente não viu esses profetas, né, que falaram, profeta no sentido, assim, né, não estou querendo, né, mas pessoas que falaram na vanguarda, que a gente deveria, né, nem a igreja e nem a própria sociedade, não estou dizendo só a igreja, e nem a própria sociedade tem se preparado para isso. Então, a gente tem uma sociedade que eu não assisto BBB, me perdoe quem assiste, mas o que se fala lá é naquela 99,9, sei lá, 99,29% que Carol Conká saiu do BBB, foi a notícia mais comentada no Brasil, inclusive com gente soltando fogos, com gente, né, empresas, porque o capital ele não perde a chance de dizer que, né, quem acertasse o percentual correto ia ter isso e aquilo. Eu não sei se alguém, eu estou achando que tem gente aí que botou lá para ganhar. Então, tinha bolsa de valores e de muito dinheiro, certo? Você podia ganhar uma roupa, você podia ganhar um lanche, você podia ir, se você acertasse. Então, que sociedade é essa que se volta para um BBB, e aí eu não quero nem tirar assim, ao ponto, essa sociedade é que faz da fake news o seu motor de arranque. Então, o que a gente tem que se voltar é nas causas, sabe assim, a fake news, ela é um fenômeno, assim, porque para mim, quando você colocou foi muito feliz, Evandro, a tua apresentação, quando você bota, assim, as consequências. Fake news mata, porque o salário do pecado é a morte. Fake news é mentira, o pai da mentira é o diabo. Então, se a gente bota fake news igual a mentira, a gente já matou a charada, tá certo? E eu não quero espiritualizar, não, mas eu só estou querendo dizer que é pecado, certo? Então, se a gente, como igreja, a gente não consegue enxergar isso, o que é que a gente vai dizer das outras coisas, né? Então, é só para lembrar que realmente ela faz parte de um processo muito maior e que a gente poderia também estar refletindo sobre as causas por que ela acontece. Amém. Dinho? Primeiramente, boa noite a todos, graça e paz. Enfim, eu gostaria de... Evandro, parabéns pela palestra. E assim, eu gostaria de trazer umas considerações bem rápidas sobre o assunto. E aí, o que é que eu pretendo dizer no caso? Essa questão de fake news, assim, me lembrou algumas questões bíblicas que eu acho que são pertinentes. Primeiro, foi a questão primeiro da queda do homem. Se vocês forem ver do começo da Bíblia, tem a questão do diabo, ele já distorcendo o que Deus já, de uma certa forma, já estava em relação dizendo ao homem. Se a gente for lembrar essa questão, né, que o próprio pai da mentira já começou a jornada dele na Terra justamente com a mentira, distorcendo aquilo que Deus está dizendo, né? Se a gente também for perceber outras questões também, vimos que uma evidência disso também a gente pode perceber na questão dos profetas menores.
E ultimamente eu posso ver no profeta Ageu, esse profeta que ele trazia justamente as questões das denúncias sociais, do que de fato na situação de Israel estava, de uma certa forma, encobertando crimes, exploração de pessoas. Se vocês forem estudar de fato Ageu, porque você vai ver o quanto realmente Ageu ele batia de frente com as elites na época, com as condições sociais que estavam colocando. E ele, no caso, de uma certa forma, se vocês forem ver no começo de Ageu, ele não se apresenta como profeta, ele se apresenta como alguém que era um boiadeiro, que era no caso, boiadeiro, pastor. E se vocês forem ver, no caso, ele também é acusado de conspiração contra o rei. E aí, nesse caso, foi até um próprio sacerdote que justamente o acusou. Então, trazendo. E ele diz: olha, eu não sou nenhum profeta e não venho de uma escola de profetas, eu sou um boiadeiro, porém Deus me chamou para profetizar. Ou seja, ele mostra o que de fato ele veio a ser chamado, no caso. E aí a gente pode. E aí, finalizando essa minha parte também, fazendo essa ponte também, nós podemos perceber o quanto realmente se utilizam das notícias falsas para se autoproclamarem, para se colocar como uma posição de status, de quererem se evidenciar. Então, isso, de uma certa forma, é uma posição muito perigosa também em relação a fake news. Não é só simplesmente você proclamar fake news, é você ter consciência do que a fake news existe e utilizar dela para justamente você as pessoas, de uma certa forma, se favorecerem da sua mentira dita de uma forma verdadeira. É claro que nós sabemos que isso é mentira, mas a gente tem que prestar, de uma certa forma, atenção nessa questão, que não é só a propagação da fake news, mas sim a utilização das fake news para justamente querer se beneficiar. E de uma certa forma, nós como igreja também, acredito também que existe um equívoco no sentido que muitas vezes a gente acaba sendo omisso diante das coisas. A gente muitas vezes acaba dizendo, não, a gente é contra isso, mas não se posiciona de uma forma evidente, não se forma de uma forma correta. Às vezes a gente não se tem uma dificuldade, às vezes, até de se expressar. Mas, finalizando essa minha parte, digo que a igreja precisa não só essa questão do combater a fake news, mas justamente não se deixar levar por essas fake news e se posicionar de uma maneira autêntica e verdadeira. Pronto, é isso. Ok, pode ficar à vontade, Evandro, para comentar. Isso que Jane colocou, eu acho que é algo muito basilar nesse processo, né? Porque a gente vive hoje. Tem uma frase que eu li num livro, a gente está em 2021, eu li isso em 2009, por aí, num livrozinho de Frank Schaeffer, né? Qual era o nome do livro? Bom, não lembro. Mas uma das frases que ficou, ele disse que não é uma frase dele, ele está citando um outro autor, que na verdade sabe, é tudo que é sólido está se desmanchando no ar, né? É o que a gente está vivenciando hoje, né? É o que Bauman chama de uma sociedade líquida, né? As grandes certezas que fazia meu pai e minha mãe tomar decisões que eles tomaram na vida, hoje já não existem mais. Hoje já não existe mais. E aí a gente, enquanto sociedade, também não quer ir ao debate para construir novos pilares a partir dos saberes que já se existe e tal. É algo muito complicado. E aí a gente vive uma realidade em que, né, não existe mais certezas, e aí no vácuo das certezas entra a questão do consumo, né? E aí esse consumo vai também para as relações, né, humanas, né? Eu consumo meus afetos, eu consumo, né, minhas relações, e aí tudo vai para o mundo virtual. Eu não sou o que eu sou o que sou na rede, né? Eu sou o que sou na rede. Esse embate da convivência real, efetiva, concreta, objetiva, né, da vivência com o outro, e que
nessa vivência com o outro, me faz ser melhor, porque eu me conheço no outro, né, nesse embate com o outro, na vivência com o outro, deixa de existir e eu vivo, né, relações fluidas, líquidas nas redes sociais, que quando eu não gosto de você, eu vou lá, deleto e acabou-se, né? Um tipo de relação onde eu posso ter, né, igual Roberto Carlos, né? Mais do que Roberto Carlos, né? Milhões de amigos, né? Milhões de amigos. Eu tenho milhões de amigos e, ao mesmo tempo, nunca se viveu tanta solidão, né? Tanta angústia de ser sozinho no mundo, né? Eu tenho lá 300 mil amigos nas redes sociais e me sinto a pessoa mais sozinha do mundo, porque as objetividades das relações deixam de existir dentro do mundo virtual, mas ele passa a ser um alvo a ser perseguido por muitos, né? Se eu boto alguma coisa na internet e isso não tem as curtidas, eu sou a pessoa mais frustrada do mundo, né? Você vê, tem aí até agora a nova profissão do momento, né, que é o youtuber, né? Youtuber, que é o grande influencer, né, né, você olha assim, né? Então, você pegar um cara, Mário Sérgio Cortella, né, um professor, estudioso, tal, tal, tal e tal, tem um grupo de pessoas, mas vai pegar lá uma pessoa que não tem o conhecimento que ele tem, né, as capacidades que ele tem de contribuir para meu desenvolvimento enquanto ser humano, e que vai ter 5, 6, 10 vezes, 100 vezes mais pessoas acompanhando ele do que o camarada. Então, é um negócio realmente, né, e a igreja, eu acredito, né, como uma das principais formadoras de opinião do mundo, né, ela tem que ter esse papel, né, de trazer o debate, né, das grandes questões do nosso tempo, né, para que a gente reflita coletivamente sobre esses problemas, encontre soluções de forma coletiva e a gente possa ter parâmetros, né? Parâmetros, né? Eu sempre digo, né? Quando eu era magro e tinha cabelo, né? Preto era preto, né? Agora o preto é preto noturno, preto noite, né? O branco é branco neve, branco gelo, branco não sei o quê, branco. São tantas variações que a gente fica meio perdido nos processos, né? Meio perdido nos processos. Bom, e a gente precisa, de verdade, buscar, né, esse debate para construir, né, outras bases, né, que permita a nossa vivência de forma coletiva com mais tranquilidade e a gente resgate a importância das relações, não as relações fluidas e virtuais, né, como se tem buscado, mas as relações que me faz ser melhor e crescer e me encontrar como pessoa neste mundo. É só uma colocaçãozinha rápida. Gostei muito das perguntas, a apresentação foi muito boa, né? Parabéns, Evandro, obrigado por ter aceitado pelo que o senhor trouxe para a gente. Jeane, acho que o questionamento também é muito bom e a gente realmente tem que pensar tudo isso e entender que, de fato, a fake news é só a ponta, o que está por trás de tudo isso. Aí outra pergunta que eu coloco, não sei se foi colocada, é que a gente refletir, na verdade, não é nem para responder, é porque as fake news pegam tanto entre nós cristãos. Porque, como foi bem falado, o público-alvo principal são uma parte dos católicos, mas entre os cristãos é algo... por que pega tanto entre os cristãos? Por que isso? Será que a gente está atendendo o interesse de algumas pessoas? Estão usando isso para influenciar uma parte dos cristãos para atender determinados interesses? Que interesses? Enfim, para a gente perguntar e pensar sobre isso. E também pensar que porque a gente tem que passar tanta coisa para frente e a igreja está deixando de ser aquela que fala a verdade, que serve e que está para levar a esperança, e a gente está querendo ser a igreja que traz violência, que traz ódio, que traz armas, que traz mentiras. Assim, acho que é um problema que a gente vive na igreja de hoje também, né? É um problema com a igreja, né? Muita gente fala de uma nova reforma, não sei o quê, mas a gente vive um problema com a igreja, com o evangelho que a gente tem vivido. É muita coisa. E aí, só respondendo um pouco a primeira pergunta de Jeane, e só para complementar a resposta de Evandro, é que, além do que ele falou do YouTube, tem essa questão de denúncia, sim. As redes sociais são um pouco tímidas em combater fake news, porque eles vão perder um pouco o público deles, né? Então, às vezes, eles não querem combater as redes sociais
a fake news em si, mas eles têm alguns avanços. Por exemplo, o Twitter, quando você vai retweetar um link que tá um texto lá, você não abre o link primeiro, ele já avisa, você abriu o link primeiro, que às vezes a pessoa pega um link, bota um texto em cima e distorce completamente o que estava no link. Então, o Twitter já alerta. Tem essa questão de controle para você denunciar, se for uma postagem de ódio, mentira. As redes sociais já bloquearam alguns usuários, em definitivo, por um tempo. O WhatsApp tem aquela... Quando você encaminha muito a mesma mensagem, ele bota lá, né, encaminhado com frequência. Então, assim, tem algumas coisas tímidas que as redes sociais fazem, mas ainda é bastante tímida. Tem essa pressão que algumas empresas fizeram com o Facebook, para ver se o Facebook toma alguma postura mais ofensiva contra isso, né, porque é muito usado, o Facebook, o WhatsApp é muito usado para fake news, de fato, mas ainda é tímida, né? E projetos de leis, de fato, também, acho que no mundo todo é algo bem tímido, porque muitos políticos e empresários têm interesse que a fake news continue. Então, atende a muitos interesses também, seja por conta da questão política, econômica, religiosa. E aí, mas, assim, tem alguns projetos de leis, e aí, enfim, eu acho que com o tempo... E mais importante ainda que o próprio projeto de lei, eu acho que nós, como sociedade, como cristãos, temos que parar, pensar, por que eu estou compartilhando isso? Por que eu quero reafirmar essa coisa? Em vez da igreja ser para servir, a igreja vai ficar se autoafirmando como a dona da verdade, o certo em tudo, não sei o quê, e não se preocupe em servir, levar a mensagem do evangelho, e nós, como, o que é que eu estou compartilhando, que notícias eu estou propagando. Então, porque se a gente for guardar só os deputados, os senadores, e, enfim, vai demorar muito para eles avançar nisso, mas se a gente procurar checar tudo que eu estou compartilhando, procurar não acreditar tudo que chega para mim, mesmo se sendo uma pessoa acredita, mesmo se sendo seu parente, sua mãe, a gente tem, infelizmente, a gente pode cair. Provavelmente eu já deve ter compartilhado alguma coisa que não era tão verdade assim, mas aí é o que o Pedro Caleb falou, você tem que se dizer, aquilo que eu compartilhei é errado, isso aqui está o certo, isso aqui, voltei atrás e dizer que errou, não é problema nisso. Acho que é um grande problema que as pessoas não voltam atrás. Falam mentira, faz de conta que não falou e segue a vida. E o que é que essa mentira faz? Como foi falado, morte. Seja morte propriamente, com o exemplo de Deus, seja morte aos poucos das pessoas, morte de relações, morte de tanta coisa que pode acontecer. Então, é um pouco disso. Não sei se alguém quiser comentar, mas é mais ou menos isso que eu queria falar. Eu só gostaria de comentar rapidamente que, assim, a fala de Jota foi bastante pertinente, até porque também e acontece também em algumas igrejas, e até com alguns pastores, que, de uma certa forma, acabam desnorteando a mensagem do Evangelho para justamente falar de possíveis achismos ou notícias equivocadas do que se pensa sobre aquela determinada coisa baseado nessa fake news. Isso, de uma certa forma, não só impede a proclamação do Evangelho, mas também, muitas vezes, acaba gerando entre as pessoas uma distorção do que, de fato, as pessoas vão poder enxergar naquelas pessoas que, de fato, é o Evangelho. Porque não vão enxergar mais pessoas como cristãos, vão enxergar como pessoas como aliados a algum partido, posicionamento político, aliados a uma pessoa. Embora muitos cristãos tenham essa questão, mas às vezes, ao invés de se mostrar de fato a essência do Evangelho, acaba apenas mostrando essas notícias falsas de maneiras não só bastante equivocadas, mas parece que muito incisivas, como se aquilo fosse a maior verdade. Ok, acho que se Evandro tiver mais alguma coisa para complementar, acho que já estamos no horário, já estávamos um pouquinho no horário combinado, e enfim, é isso. Se quiser complementar com outra palavra, Evandro? Não, só quero agradecer esse momento de partilha. Muito boa a fala de vocês. E estamos aqui. Pronto, ótimo. Obrigadão mesmo, a gente agradece muito. Eu, como membro da BP Recife, sou na tesouraria nesse ano, agradeço a você e você venha participar das próximas reuniões da gente para conhecer um pouco mais da BP, estar junto da gente, a gente quer estar caminhando, enfim, convide também outras pessoas para a nossa próxima reunião. Você já conheceu a gente, então fique à vontade, conhece um pouco da BUB, né, então sabe como trabalha, sabe que é uma missão séria, então a gente está aqui para somar e caminhar junto. Ok. Aí, Simone, obrigada, agora vai dar... Evandro. Nada, Jane. Simone vai dar os avisos, e aí, se puder, todo mundo botar a câmera, que a gente vai tirar uma foto, um print, né? Não uma foto, de todo mundo aqui, para a gente só tirar um retrato, minha gente. Vamos tirar um retrato.
todo mundo a poder abrir a câmera para a gente tirar foto. Já podem deixar a câmera aberta. Gente, só para avisar que a próxima reunião da gente foi convidada, né? O palestrante Fernando Costa, com o tema sobre a vida e a obra de Robson Cavalcante, tá certo? Aí tu vai fechar direitinho a data e vai compartilhar, tá certo? Nas mídias, Instagram e pelo WhatsApp, tá certo? Bem direitinho todas as informações em relação à próxima reunião agora em maio. Tá planejada para o dia 8, mas a gente vai confirmar com o palestrante direitinho. Tirar foto, então, quem puder, né? Quem puder abrir a câmera agora, só para tirar um print aqui. Deixa eu pentear o cabelo, só um minutinho. Vai, vai. Aí, Valéria. Pelo que eu ouvi aí, o Evandro também já é avô também, Evandro? Sou avô. É um avô bem novinho, parabéns. Hoje a turma começa cedo, né? Também sou avô também, mano. Pronto, enfim, acho que eu já tirei o print aqui, acho que ninguém mais está abrindo a câmera, então é isso, gente. Agradecer mesmo pela presença de todos, Deus abençoe, tenham um ótimo final de semana. Valeu, tchau para vocês. Um abraço, gente. Qualquer coisa, só entrar em contato. Parabéns para vocês. Obrigado, Marcos. Evandro, Jonas, Simone. Tchau, valeu. Valéria, tudo de bom. Valeu. Valéria. Tchau, minha gente. Deus abençoe. Foi ótimo.